O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Senhoras e senhores, hoje, mais uma vez a partir dos Estados Unidos, temos a nossa convidada na Hora H2O, Tamila Lube, nadadora do Braga, que está atualmente a representar a Universidade de North Carolina State. Bem-vinda, Tamila. Olá a todos, é um prazer estar aqui e espero que se divirtam tanto como nós nos vamos divertir, por isso. Exatamente, este espaço é sobretudo para nos divertirmos e falarmos de natação. É o que eu estava a dizer à Tamila antes, é como se fosse uma conversa de café a falarmos sobre natação. De certeza que vamos ter um bom momento aqui, os dois, a falar da modalidade que tanto gostamos. Tamila, para começar, tu que não és da minha geração de nadadores e sinceramente não te conheço assim tão bem, por isso gostava que começasses a falar um pouco de onde é que vens. Sei que tens origem ucraniana, por isso gostava que falasses um pouco para dar a conhecer a mim e aos ouvintes que não te conhecem assim tão bem. Certo. Eu nasci na Ucrânia, Cherkassy, relativamente perto de Kiev, cerca de 300 quilómetros. E mudei-me para Portugal quando tinha 3 anos, ou seja, vieram os meus pais primeiro e depois vivi um ano com a minha avó, vim ter com eles. E basicamente cresci em Portugal. Tenho a sorte de realmente conseguir ainda falar ucraniano e russo, porque a minha mãe é professora de ensino primário, foi na Ucrânia, e ela continua a dar aulas em ucraniano e russo para as crianças que vêm da Ucrânia, da Rússia, e eu andei lá na escola e por isso tenho a sorte de ainda conseguir ler, escrever ucraniano e russo fluentemente e conversar, claro. Por isso, pronto, quem me conhecer sabe que eu realmente posso facilmente mudar de uma língua para outra. Agora, comecei a praticar natação aos 6 anos, diria eu. Doenças respiratórias, os meus pais levaram-me, realmente ajudou muito. E mudei-me para o Sporting Clube Braga, porque frequentava antes uma piscina municipal. Mudei-me para o Sporting Clube Braga quando tinha 10 anos, julgo eu. E, ou seja, realmente fiz todo o meu caminho, percurso, diremos assim, até o momento em que mudei para os Estados Unidos, no Sporting Clube Braga. E começaste logo a treinar com o Cameiro ou tiveste outros treinadores na formação? Quer dizer que nós, pronto, agora referências, porque realmente os treinadores dizem-me sempre que eu nunca falo sobre eles. Os meus treinadores de cadete foram o Paulo e o Filipe, eles ainda continuam a dar treinos no Sporting Clube Braga. A minha irmã agora está com eles, a rapariga. E infantis foi o António Rocha, que realmente ajudou-me imenso. E tive muitos treinadores adjuntos que passaram pelo Braga, mas o treinador principal sempre foi o Cameira. Ok. O Cameira, fica um abraço ao Cameira, que eu gosto muito dele e conheci-o ainda nos meus tempos de júnior. E o Cameira sempre foi uma pessoa 5 estrelas, sempre relaxado, bom humor sempre. E grande abraço para o Luís Cameira. Gosto muito dele também. Mística de Viana, aquilo não muda. É. São todos assim, relaxa, é gente muito simpática. É. E tu referiste que a tua mãe é ucraniana, os teus pais são ucranianos. E eu falo por mim porque a minha mãe também é francesa e eu também nasci na França. E sinto que a cultura francesa teve um grande impacto na minha evolução como nadador e na minha mentalidade. E gostava de saber se também achas que a cultura ucraniana te ajudou muito no teu sucesso. Ajudou imenso, porque ainda os meus pais cresceram na cultura soviética. Exato. E na União Soviética eles adoram falar sobre isso, imensas conversas à noite, ao beber o chá, a conversar sobre isso. E eles realmente cresceram com o desporto. No tempo deles o desporto não se pagava, não pagavas por nada, praticavas tudo o que querias e os atletas lá eram ídolos. E existia uma enorme ética de trabalho. E, ou seja, eles realmente, lembro-me desde pequena a minha mãe falar-me sobre atletas mesmo de referência, que ela ainda se lembrava de histórias deles e sempre houve aquela história de que não deves ter pena de ti, diria eu. Ou seja, todos nós trabalhamos de um certo modo e se realmente queres alcançar alguma coisa, se queres ter resultados, se queres melhorar, se queres ser o melhor, tens que trabalhar. Nunca vai acontecer nada só porque, não sei, és simpático. Tens que merecer. Uhum. E isso realmente eu já disse imensas vezes e vou continuar a dizer.
não estaria nem perto do nível onde estou se não fossem os meus pais. Tantas vezes que eu tinha dúvidas e eles apoiavam-me. Eu lembro-me, lá está, infantil, eu era cadete, eu era muito má, diríamos assim, eu era uma péssima nadadora. E infantil, o meu primeiro ano de infantil eu nem sequer fui ao torneio de Speedo. Quem conhece, é um torneio de estafeta com toda a gente. Passo de Ferreira. Toda a gente, sem exceção. O meu primeiro ano de infantil, bem, não fui. Acho que realmente provavelmente é porque eu mergulhava quando o António Rocha gritava comigo. Eu mergulhava, ia para o fundo da piscina, não ouvia nada. E realmente não tinha muita vontade de nadar. Mas depois acho que tanto os meus pais como eu própria percebi que realmente queria, que conseguia. Comecei a esforçar-me mesmo a sério nos treinos e vi que realmente estava a conseguir, vi que ganhava as raparigas todas e via que conseguia competir com os rapazes. E isso dava uma pica enorme. E os meus pais apoiavam-me sempre. Eu não acreditava, por exemplo, no meu primeiro nacional de clubes. Eu tinha a Angélica e a Florbela, eu lembro-me naquele tempo, e eu sempre dizia aos meus pais, nem de longe consigo chegar ao nível onde elas estão. Eu em mim, autoestima zero. Mas eles sempre me disseram que não, que tu consegues, que és melhor do que tu pensas. E no fim isso ajudou-me imenso. E eles sempre... que tipo de pais é que eles eram? Eles pressionavam-te muito para teres resultados ou nem por isso? Era mais o apoio para não desistires? Porque eu falo disto porque há muitos pais, e vejo muitos pais que erradamente e infelizmente, nos miúdos infantis e cadetes estão sempre em cima dos miúdos. Tu vais ser campeão, meu filho é o melhor, não sei o quê. E esquecem-se que naquelas idades é uma idade em que os miúdos têm que se divertir acima de tudo, têm que aprender a nadar dos aspectos técnicos. Tentam passar logo, meter os infantis e os cadetes a um nível que, pronto, se calhar só em absolutos é que se devia começar a pensar nessa maneira. E infelizmente vê-se muito isso, pronto, eu digo em Portugal porque é a realidade que conheço, e é uma ideia errada, a meu ver. Sim, são os dois extremos. Eu conheço alguns pais que são assim, mas também conheço muitos pais que nem querem saber. Por isso, sinceramente, nem sei qual é a pior. Mas os meus pais é preciso dividir. O meu pai é assim um bocado mais de relaxa, é assim mais descontraído. Mas depois quem conhece a minha mãe, quem tem a sorte de a conhecer, sabe que é uma mulher muito determinada e que luta imenso. E lá está, e realmente muitas vezes eu, claro, treino sábado de manhã quando és infantil, nunca na vida queres ir, e ela nem sequer havia essa questão de faltar a um único treino. Por isso, muitas vezes, se calhar, até era assim um bocado forçado no início, até eu ter chegado a um ponto e realmente ter percebido que adoro aquilo que faço. Sim, não, mas isso tem a ver com aquilo que estavas a falar, a cultura ucraniana, em que o trabalho está acima de tudo e pronto, e ela aí estava-te a educar para teres uma ética de trabalho exemplar, mas isso não tem nada de mal. Eu estava mais a falar do género dos pais que vão para a bancada e fazem um filme gigante e há quase às vezes, ainda há pouco tempo vi uns vídeos de uns pais andarem à porrada na bancada, mas isto foi no jogo de futebol. Mas já assisti a alguns momentos em piscinas portuguesas de alguma tensão entre pais. E é triste porque eu por vezes penso que eles revêem nos filhos aquilo que eles não conseguiram ser enquanto atletas e depois metem muita pressão nos miúdos e eles depois acabam por não terem prazer naquilo que fazem. E eu também tive a sorte de ter uns pais. Os meus pais, por exemplo, eles nunca assistiram a um treino meu, por exemplo, mas sempre, tudo o que eu precisei eles apoiaram, sempre foram buscar ao treino, sempre todas as decisões que tomei em relação à natação, para ser nadador profissional, para me dedicar apenas à natação, eles sempre me apoiaram e também os meus pais foram para além do meu treinador, foram a grande razão pela qual consegui os resultados que tive e tive muita sorte em ter tido os pais que tive, porque eles sempre me apoiaram e isso nunca vou ter, não há dinheiro ou não há palavras que consigam agradecer o que eles fizeram por mim e gostava muito que a maior parte dos pais tivessem a mesma abordagem que os meus pais tiveram. Darem o apoio, porque sabiam que era importante para mim e era muito feliz, mas depois tudo o que seria a parte técnica, aspectos técnicos, deixavam isso comigo e com o meu treinador, não se metiam e estavam sempre lá a apoiar-me. Eles iam sempre ver as minhas provas, mesmo provas internacionais estavam lá, nacionais não faltavam.
E é esse tipo de apoio que eu gostava de ver mais nos pais em Portugal. Não tão na parte técnica, mas na parte do apoio emocional e de quando é preciso. Sim, quer dizer, totalmente. E eu acho que até a um certo ponto, até mais ou menos, se calhar juvenis, assim, os pais ainda um campeonato nacional, ou assim, dá para ver realmente muitos pais totalmente dedicados. Há ali os pais, a minha mãe mesmo antes costumava gritar imenso. Agora ela só reza. Agora é só rezar, graças a Deus. Mas antes realmente era um bocado, e assim no que toca à ética, realmente aconteceu algumas vezes, especialmente em campeonatos nacionais ou assim, em que uma prova de fundo de 1500 acontecia várias vezes que os árbitros não tocavam o sino, aquilo não se ouvia mesmo nada. E a minha mãe defender-me, tinha de ser eu a acalmá-la. Mas lá está, é aquela coisa, os pais, é preciso se calhar encontrar aquele meio termo. Exatamente, deixar fazer, porque nós precisamos de errar. Nunca vamos aprender se não errarmos. E é preciso deixar as crianças errar, mas também, muitas vezes as crianças nem elas próprias sabem o que elas querem. E às vezes, se calhar, falta aquele ponto de vista mais adulto, mais experiente. É que eles entram. Eu queria falar contigo porque eu também senti muito que o facto de teres uma pessoa em Portugal que tenha o teu nível. Gostava, por exemplo, vamos falar agora da Diana Durães, que nada às mesmas provas tu, e vocês estão sempre ali a picarem-se uma com a outra. E eu sei da importância disso porque eu quando tive atletas do meu nível, eu sentia que ajudava muito a evoluir. E ir para a prova com a dúvida de saber se ia ganhar ou não, conseguia sempre retirar um pouco mais de mim e conseguia superar-me sempre. E depois senti que lá mais para a frente, depois deles desistirem, os atletas, neste caso era o Paulo Santos ou o Tiago Venâncio, senti que eu ia para a prova e não tinha aquela pica de exatamente, e faltava-me essa pica e aquela ânsia, aquele nervosismo de saber se ia ganhar ou não, porque eu ia para a prova muito relaxado, dizer, pronto, vou ganhar, né? Eu estava praticamente a lutar contra mim naquela altura, que era contra o tempo. E o facto de ter tido esses nadadores a ajudarem-me a superar-me, eu acho que foi muito importante. Eu gostava de saber a tua opinião sobre a importância de teres a Diana Durães como tua rival. Não podia concordar mais contigo. É realmente um fator que ajuda imenso. Eu já tive essa fase em que lembro-me, pronto, ganhei a fase em que realmente consegui ganhar a Angélica para ser melhor de Portugal, e ainda por cima nas provas de fundo nem é preciso explicar quão difícil realmente dares contigo mesmo. Perder o ritmo, desacelerar, não tens ninguém que realmente puxe por ti, é muito fácil perderes, adormecer, digamos assim. E eu lembro-me no início, quando a Diana nadava as provas de 50, 100, 200, e ela começou a andar os 400 e os 800, eu lembro-me bem de refilar e dizer o que é que ela se esqueceu, o que é que ela faz aqui. Mas depois, primeiro conhecendo-a melhor, porque a rapariga ela tem uma ética de trabalho incrível. Já ouvi dizer. E sim, ela pode ser um bocado mais fechada no início, mas conhecendo-a melhor, simplesmente é uma rapariga muito porreira, digamos assim. Ela é muito simpática e é uma boa amiga. Por isso, realmente, agora estou muito feliz por tê-la comigo. Claro que estes últimos 2 anos, digamos assim, tenho um bocado cedido as minhas posições, mas também acredito que cada pessoa, cada nadador tem a sua fase de vitórias e tem a sua fase de trabalho. Simplesmente há aquelas fases em que não interessa os resultados que estejas a ter, tens que trabalhar. Se não sair nesta prova, se não sair na próxima, há de sair a algum momento, há de ser o resultado. E eu estou muito feliz por ter Diana agora comigo, por ela me puxar, por nem sequer, quer dizer, não pensar na opção de desistir, porque lá está, eu tenho que ganhá-la, é um ponto. tenho que devolver o meu fundo a mim mesma. Por isso é bom tê-la comigo e é bom que a natação crie amizades assim, mas que também crie estas rivalidades e que é mais uma coisa interessante na natação portuguesa, não é? Tanto como os 200 estilos, a natação é um desporto que realmente é muito interessante de ver. E eu estou muito feliz porque a natação portuguesa agora tem essa... Eu estou a ajudar a natação portuguesa realmente, se calhar, a tornar-se um desporto assim mais interessante, mais cativante de ver. Exato. Não, e ainda bem que vocês se dão bem, porque eu por acaso também dava muito bem com os meus rivais e até parece ser uma coisa assim um pouco esquisita, mas eu sempre me dei muito bem com os meus rivais e ainda hoje falo com eles, e é muito importante que vocês tenham essa rivalidade sã,
E estavas a falar de haver fases, e até acredito que agora não, seja uma fase muito diferente para ti, de adaptação sobretudo a uma nova vida, que foi a tua ida para os Estados Unidos. Como é que correu esse processo? Como é que ocorreu a primeira ideia de ir para os Estados Unidos? Eu lembro-me ainda, sendo juvenil ou júnior, algumas pessoas falarem sobre isso, falarem sobre os Estados Unidos, e nunca sequer pensei nessa opção. Mas depois dos Jogos Olímpicos, eu lembro-me realmente de ter pensado que eu adorava ir para os Estados Unidos, que adorava sair da minha zona de conforto, e naquele momento se calhar estava um bocado, porque treinos de fundo, não é? É uma coisa muito monótona, diria eu. Exatamente, é longo. É uma rotina que dá cabo de ti, e eu senti que se não tentasse sair da minha zona de conforto, que se não tentasse mudar qualquer coisa, explorar, não sei, tentar testar os meus limites, eu se calhar ia ter ali uma quebra brutal, se calhar ia perder-me um bocado. Uhum. E por isso realmente eu queria muito ir para os Estados Unidos, mas sabia que para teres umas boas condições favoráveis, normalmente eram as universidades que te contactavam, e eu já estava a ponderar até mandar algumas mensagens, alguns e-mails, mas no fim, eu lembro-me, foi mais ou menos outubro ou assim, recebi o meu primeiro e-mail, a minha primeira mensagem de Alabama, e depois recebi outras 4, e eu lembro-me de ter corrido. Quais é que foram? Foi Alabama, NC State, Louisville, Virginia, uma universidade de New Jersey, e eu estava a começar a falar com a Geórgia, mas não evoluiu muito. Foram mais aquelas das 4. A Geórgia para fundistas é muito conhecida. Era muito conhecida, mas depois vendo os rankings, eles agora perderam-se muito. Eles agora estão mais na fase da festa do que na fase de treino. O NC State, que há uns anos, à semelhança de Louisville, era uma universidade mediana, e agora tem evoluído imenso. Eu lembro-me, por exemplo, nos 100 livros tinha um lituano, Simonas Bilas, e ele, desde que foi para o NC State, ele tornou-se no nível mundial, até que foi finalista nos jogos aos 50 livros. E agora tem, por exemplo, um dos rivais do Diogo e do Alex, Jordan Stills, o grego. E tem tido muitos nadadores de grande nível. O El do Reineld também. Consegues-me explicar essa evolução? Porque eu já tive esta conversa, por exemplo, com o Carlos, e sobre a evolução do Louisville, e eu acho que é muito semelhante o que aconteceu com o Louisville e o que está a acontecer convosco agora, que, sinceramente, a NC State é uma das grandes potências agora da natação nos Estados Unidos. Eles, agora se calhar vou dividir rapazes e raparigas, porque apesar de sermos uma equipa junta e nós treinamos todos juntos e é espetacular, mas os rapazes agora acho que foi o 3º ano consecutivo que foram 4º lugar nos NCAAs, ou seja, é muito bom. A rapariga de 2 anos atrás foram 7º lugar nos NCAAs, se não me engano. Ano passado, o meu primeiro ano freshman, não foi assim muito bom, fomos 17º lugar, se não me engano, mas tivemos 2 desclassificações de estafeta. Não ajuda nada. Não ajudou nada, mas eu acho que o que ajudou imenso foi realmente o ano em que o meu primeiro ano freshman foi o primeiro, os séniores que foram embora aquele ano, por exemplo, a Hannah Moore, que é uma fundista espetacular, está agora a treinar águas abertas para os Jogos Olímpicos, vai tentar participar. E também tinham, assim, muitas, ou seja, foi se calhar aquele grupo que ajudou muito na evolução. Eles foram buscar gente muito diferente, foram buscar também internacionais. Por acaso, raparigas não sinto tanto, só tenho uma que é a Vasiliki, mas também este ano tenho a Sophie, que é uma bolsista muito forte. Ou seja, eles agora também estão a buscar mais estas opções, mas eu acho que é mais devido à ética, porque eles mudaram totalmente a maneira de treinar, tem muita esta coisa de família, e que se tens de dar tudo para a tua equipa, porque se formos todas melhores, no fim todos vamos ser melhores, porque se as pessoas com quem treinam melhorarem, tu também vais competir mais, também vais melhorar, e estamos muito baseadas nesta ética de trabalho, e acho que ajuda imenso, e tenho a certeza que este ano vamos, onde está a madeira, para bater, mas tenho muitas grandes possibilidades de ganharmos os ACCs e fazermos top 10 nos NCAAs, porque temos uma equipa extremamente forte.
Tenho os meus dedos cruzados para vocês. Agora vou ser o NC State, vou ser um seguidor do NC State. Fala-me um pouco das diferenças, sobretudo na metodologia de treino em Portugal que tinhas com o Cameira e agora nos Estados Unidos. É muito diferente? Eu sei que para ti vai ser diferente porque eles treinam em jardas aí, não é? E apesar de ser 25 jardas são mais ou menos 21 metros e acho que faz um pouco a diferença. Faz muita diferença. Quer dizer, ajuda imenso nas viragens. Eu aqui se calhar devido porque ano passado eu tive o meu treinador de fundo, o Gary, e ao fim do ano mudou, foi-lhe oferecida a cadeira de head coach em Auburn e ele foi embora. E este ano tenho um treinador diferente, o Mark Bernardino, e aqui se calhar é preciso dividir, mas ano passado lembro-me vir aqui e eu só pensava, o que se está a passar? Porque um treino é uma folha A4, parece uma composição. Cada linha, por exemplo, 200 metros vão ser divididos em 4 vezes 50 e 25 vão ser assim e os outros 12,5 vão ser assado e os outros 12,5 vão ser com uma perna cruzada e pronto. É assim muito, por um lado é complexo, mas quando te habituas percebes como importante isto é, porque mantém-te muito concentrado naquilo que estás a fazer. E ou seja, no detalhe, né? Totalmente, porque por exemplo com o Cameira, os treinos do Cameira são espetaculares, eu não me estou a queixar porque os resultados são muito visíveis, como todos sabemos, não é? Mas, por exemplo, quando fazemos tarefas em Braga, 10 de 100 técnica, e cada um faz a sua técnica, por exemplo, com a idade, indo a seleções, eu fui recebendo dicas muito, muito boas de todos os treinadores e agradeço imenso porque ajudou-me imenso a evoluir. As seleções nacionais foram a melhor coisa para mim sempre e eu vou lembrando-me essas técnicas, esses exercícios e vou fazendo. Mas, por exemplo, os infantis, os juvenis, eles não fazem a mínima ideia daquilo que eles fazem e fazem 10 de 100 crawl seguido. Enquanto que aqui tu fazes realmente tarefas que tu percebes o objetivo. Imenso drill, imenso skull, usamos todo o tipo de material, por acaso é uma diferença enorme. Nós aqui, o meu saco de material, eu carrego aquilo, eu indo para Portugal, tendo Portugal. Jesus. Paraquedas, 3 tipos diferentes daquelas bolas para criar resistência, diremos assim. Eu não sei, o snorkel clássico, mas também aquelas meias, ou seja, eu podia enumerar aqui, eu tenho certeza mais de 15 tipos diferentes de material no meu saco de treino. E no ano passado, eu lembro-me, o meu Gary, ele é muito perfeccionista. Ou seja, todos os treinos ele tirava-me da água 5, 6 vezes simplesmente para me explicar mais e mais uma vez que a minha cabeça tinha de olhar, eu não sei, os meus olhos tinham de estar totalmente a olhar para baixo, ou que a posição do ano passado era assim. Ou seja, essas diferenças enormes. Outra diferença muito grande é que realmente os treinos de Cameira são sempre puxados, mas aqui se calhar é menos volume, mas nós começámos com o aquecimento ao máximo e o treino todo não há, claro que técnica, temos assim mais intervalo e tudo, mas não há aqueles pontos de descanso. Tu entras na água e sabes que as próximas 2 horas ou dás o máximo ou não vale a pena estares aqui. Então a nível de intensidade é um pouco mais intenso do que em Portugal e menos metragem. Sim, é menos metragem, de certeza, absoluta, e vai-se alternando também muito no sentido de que temos treinos por exemplo, no meu grupo fundista, temos treinos de fundo, temos treinos de meio fundo, temos treinos de força, ou seja, com os power rack, com aqueles pesos que prendes a cintura, por acaso não sei o termo em português, mas, ou seja, vamos variando muitos treinos e isso realmente ajuda a tirar um pouco de monotonia e torna mais interessante treinar. Ou seja, é muito, muito, muito diferente. E ainda bem que falas dessa situação da cabeça, da posição da cabeça, porque eu sempre critiquei em Portugal e foi uma das coisas que eu mudei com a minha ida para Marselha quando eu estive em Marselha. E foi a primeira coisa que eles me disseram foi, tu não podes olhar assim tão para a frente, tens que olhar mais para baixo. E até me explicaram a fazer o duplo queixo, a pôr mais acima. E é verdade, é uma coisa tão básica e que em Portugal eu sinceramente não conheço muitos nadadores que tenham uma posição de cabeça
e faz totalmente a diferença na tua posição do corpo depois, muito mais elevada, muito mais horizontal, muito menos resistência, muito menos atrito na água. E é um detalhe tão pequeno, mas tão importante. E nas escolas de natação, ainda vejo muitas escolas de natação a ensinar os miúdos a pôr água na cabeça. Só que eles depois pensam que a água na cabeça é levantar o queixo e ter a água diretamente na testa. E é um erro, não vou dizer grosseiro, mas é um erro grande, que depois, É uma coisa... a nível técnico, é muito importante para o futuro. E ainda não se vê em Portugal muita gente com esse detalhe assimilado. E deixo já desde já aos nossos ouvintes o apelo para mudem a posição da cabeça, por favor, porque é muito importante. Vamos todos evoluir na natação portuguesa. Posição da cabeça, vamos lá. Mas é a primeira dentre muitos detalhes técnicos que ainda gostava de ver a mudar em Portugal. E por exemplo, eu lembro-me de há 2 anos ir a um zonal em Silves e fui ver as provas e era o zonal de infantis. Eu se vi, vou dizer um número assim por alto, eu se vi 10 miúdos a nadarem bem, tecnicamente, foi muito. E é mesmo muito triste. Os infantis é uma idade em que eles deviam estar a treinar os detalhes técnicos, lá está a diversão, e eu sinto que é o oposto, já estão a treinar muita metragem, muita intensidade, e depois vamos a um torneio zonal de infantis ou um campeonato nacional de infantis e vemos muitos miúdos a nadarem mal, e é triste. E depois, porque não é quando somos júniores ou séniores que vamos mudar a técnica, é muito mais complicado e já temos tudo muito mais mecanizado. E claro que depois é muito mais complicado estar a mudar esses aspectos técnicos. Concordo totalmente, e nós aqui por acaso temos uma coisa espetacular. Eu por acaso lembro-me, eu ouvi a entrevista do Carlos Almeida e vocês falaram sobre essas tipo escolas de natação que fazem aqui, e em NC State nós fazemos imensas. Por exemplo, ano passado eu fui embora para Portugal fim de maio, mas participei em 2 edições aqui. A minha técnica não é perfeita, mas crawler bastante boa, e participei. Ajudei os mais pequeninos, por isso, antes que alguém critique de eu estar a ensinar mal, não fiz muito impacto. Eu dei imenso apoio moral, inspirei-os profundamente, mas realmente, e é uma coisa espetacular, porque nós ajudámos, ou seja, estavam lá os treinadores principais, mas nós trabalhávamos, eram um atleta por 5 miudinhos, ou seja, eles tinham toda a atenção do mundo. Nós também no fim recebíamos, era tipo um part-time, ou seja, ainda recebíamos algum pagamento, ou seja, não me queixo mesmo. E a coisa básica realmente que eles ensinavam, logo o primeiro passo era a posição da cabeça, imensas pernas, aspectos de competição, ou seja, criavam essas estafetas já para os motivarem, para eles realmente quererem. E é uma coisa que, lá está, era espetacular existirem. Por acaso é engraçado, eu gostava de ter tido esta conversa e nunca imaginei que fosse ter esta conversa com uma fundista. Estava mais a imaginar ter esta conversa da posição da cabeça com um sprinter do que propriamente um fundista. Mas ainda bem que me provaste errado. Mas não falaremos sobre estilos, porque aí não posso... Não. As coisas não são tão optimistas. E ainda bem que falaste... Tu podes receber dinheiro aí, porque eu sei que os atletas têm que ser totalmente amadores, e com essas clínicas tu disseste que recebeste dinheiro. Esse tipo de dinheiro podes receber de clínicas? Porque já a época dos NCAAs já acabou. Ok. Em primeiro lugar. Ou seja, já o ano letivo acabou tudo. E depois aquilo era tipo um per diem, e quer dizer, era um part-time, era como se fosse um emprego, ou seja, o meu nome não era usado em nenhuma publicidade, a minha imagem não estava a ser usada, por isso não houve problema nenhum. Ou seja, era como se fosse um emprego à parte. Ou seja, não, de maneira nenhuma interferia com as regras, mas assim, pois, não posso receber, sou amadora. E quer dizer, eu estou muito feliz por estar aqui, mas ao mesmo tempo assim irrita assim um bocadinho, porque eu sei que eles ganham milhões com os NCAAs e os atletas aqui recebem menos do que aquilo que eles merecem. E tiveste a conversa com o Carlos e com o Alexis também, e é mesmo muito triste, mas como eu estava a dizer, eu acho que as coisas estão a mudar para melhor. Pronto, aí nos Estados Unidos não sei, mas a nível mundial eu acho que finalmente nos próximos anos vamos conseguir ter o valor que merecemos ter.
Tamila, vamos fazer aqui uma pausa para passar à nossa série forte. Pedir que menciones o teu treino mais difícil ou um ou dois treinos mais difíceis que fizeste até hoje. Até podes mencionar um em Portugal e um nos Estados Unidos. Acho que assim era mais justo. É mais justo. Até vão ser treinos bastante semelhantes. Em primeiro lugar, nem sei, lá está, eu ia dizer isso, vai ser um bocado complicado para mim, porque eu, quando faço os treinos, eu não escrevo os treinos, porque há muita gente que depois de fazer os treinos anota e depois lembra-se daquilo que faz. Eu, por acaso, se calhar até devia fazer isso, para depois ter mais confiança em mim, por ter feito aquilo. Mas, assim, de memória, eu diria uma das séries favoritas do Cameira, que nós começávamos a fazer a contagem, tipo, íamos ascendendo até os nacionais de inverno, que era, cada semana adicionávamos mais 2 até as séries de 100, ou seja, começávamos, por exemplo, com 18 de 100, era na piscina da Póvoa, ou seja, 50 metros. Começávamos, por exemplo, com 18 de 100, próxima semana iam ser 20, 22, ou seja, tudo em A3, de ritmo forte, e chegávamos até às 30. Okay. E eu lembro-me sempre realmente... estou-me a tentar lembrar. Não quero estar a mentir, se calhar seria um 40. Sim, acho que faz sentido. Uma coisa 30, assim. 30 de 100 a um 45 em A3 não é nada fácil, não. Eu tive a sorte, se entrevistarem o Luís Vaz, podem lhe perguntar se ele ainda se lembra, mas tive a sorte de muitas vezes realmente o grupo de Famalicão treinar connosco. E eu lembro-me de treinar, eu lembro-me de fazer, houve umas séries em que fazia um 3 estável, mas isto lá está, já foi há 3 anos antes de ter vindo para aqui. Ou seja, era uma daquelas séries, aquilo fisicamente nem era mau, mas não era péssimo porque entravas no ritmo e aguentavas, o problema era ser mesmo 30. O número 30 fazia ali alguma coisa encravar. Por isso a parte psicológica. Agora, no que toca aqui aos Estados Unidos, outro dia fizemos, eu digo este porque realmente é o que mais me lembro, assim fresco de memória, mas fizemos sexta-feira de manhã também piscina de 50, 25 de 100, a partir do bloco, aos 2 minutos. E qual é o ritmo de 1500 ou de 800? Era a 3, era máximo. Ok. Tudo máximo. E ir para as aulas, aquilo foi uma facada, só digo isso. Eu consigo imaginar nas últimas o facto de teres que subir a parede para ir para o bloco já um pouco penoso, não? Ai meu Deus. E lá está, aquilo supostamente porque nós temos o grupo de fundo, também inclui pessoal dos 400 estilos e eles ainda iam alternando, eram por exemplo, não sei, 10 a crawl, 5 a estilo 1, depois 5 a crawl, não sei, tipo 5 a estilo 1, uma coisa assim, e eles iam alternando e eu fazia todas a crawl, ou seja, nem sei se era bom ou era mau porque estava sempre ali e ali a partir da 15ª começavas a questionar a tua existência. Não sei, os objetivos, pronto, mas lá está, quando consegues fazer aquilo e eu estava a manter, lá está, foi sexta-feira de manhã, quando fazia na Póvoa era um treino à tarde, isto sendo de manhã, eu lembro-me de estar a fazer mais ou menos um 3 baixo, um 2 alto, uma coisa assim, mas foi bom, foi bastante divertido. Eu lembro-me de séries A3, eu acho que fiz para aí 12, foi o meu máximo, que eram... E foi dividido, foram 6, depois fiz outras 6. E lembro-me de fazer uma vez na Serra Nevada. Ui. Sim, em altitude. E eu acho que a minha melhor foi para aí um 1 ou um 2, por isso. Estou ao teu nível no A3. Não, eu, falando de Serra Nevada, eu também realmente lembro-me, uma das coisas favoritas do Cameira é pôr-me a fazer A3 em Serra Nevada. E realmente, especialmente treino de sprint, treino de força, os pulmões saem. Aquilo é uma coisa, compensa imenso e, por exemplo, comigo, Serra Nevada é uma coisa espetacular para fundistas, na minha opinião, para sprinters também, mas fundo nota-se imenso, mas realmente para sprinters, no que toca a respiração, é uma coisa... Eu lembro, eu não conseguia, os primeiros dias não conseguia sair sequer aos 5 metros debaixo d'água, depois da viragem. Eu nem tentava, eu nem tentava. Eu com os meus percursos era assim vertical logo. Tamila, já falamos das diferenças entre Portugal e os Estados Unidos a nível de metodologia e treino.
Queria agora que falasses um pouco de diferenças entre os dois países, mas a nível cultural, sobretudo a nível de, por exemplo, de comida, porque é o que se fala muito, que nos Estados Unidos, eu estive há pouco tempo lá e fiquei um bocado chocado também. Queria que falasses um pouco das maiores diferenças que encontras entre os dois países. Primeira, e é que se calhar é o mais complicado para mim, é o espaço pessoal, diremos assim. Aqui as pessoas são obcecadas com o espaço pessoal delas. E quem me conhece sabe que eu sou muito, comunicativa. Não sei, eu gosto muito de estar assim mais à vontade com as pessoas, de falar, como podem ver, de sorrir, de conversar, de abraçar. É aquela característica minha. E aqui, eu por acaso lembro-me, no início, quando vim aqui, não é, cumprimentar com 2 beijinhos, sorte minha que as primeiras pessoas que eu vi foram raparigas. Porque se fosse com o rapaz e eu fosse ali dar os 2 beijinhos, ai meu Deus, nem quero tanto escândalo que fosse. Se calhar é do Estado, porque eu sempre pensei que eles fossem assim muito abertos nos Estados Unidos e... São muito abertos, mas se, por exemplo, experimentando em Portugal, chegando relativamente perto de uma pessoa, ninguém te diz nada, tudo bem, conversando, mas aqui, se chegares mais do que assim, não sei, braço esticado, um passo, já as pessoas podem não dizer, mas tentam afastar-se, são assim um bocado mais, depende das pessoas, claro, mas gostam muito do espaço pessoal delas. Eu por acaso, eu lembro-me de ir ao supermercado e estava a pagar e a pessoa da caixa começa a falar, então, tudo bem, como é que está o teu dia? Para onde é que vais? E eu assim, não me apetece falar contigo, vá, despacha-te lá que eu quero me ir embora. E eles fazem muito isso, começam a falar contigo e a perguntar sobre a tua vida e eu às vezes até, deixa-me em paz, faz favor, e às vezes até, lá está, aí já eles invadem o teu espaço pessoal e não somos nós a invadir o espaço pessoal deles. Mas lá está, aquilo é aquela coisa cultural, eles perguntam não por querer saber, mas por ser uma questão de educação, mas eu, caso por mim, eu preferia que as pessoas fossem, não estou a dizer, eu preferia que elas fossem mais sinceras, por exemplo, dissessem só olá, do que estarem a dizer olá, como foi o teu dia? Exatamente. Ou então, como é que está o teu dia? Perguntam-se, olá, como foi o teu dia? Porque eu juro, um belo dia, eu vou parar e vou contar do início ao fim como foi o meu dia com todos os pormenores. Eu vou parar, por acaso, sabe, com a fila toda atrás, eu vou contar tudo, do início ao fim. Mas, pronto, isso realmente é uma das coisas que noto, mas não quero copiar, mas ao exemplo do Carlos, eu se calhar digo que, não sei, eu se calhar já é aquela coisa de, pronto, ter crescido em Portugal e tudo, e eu ainda tenho muito essa cultura russa e ucraniana, ajuda-me muito a não ter preconceitos, diremos assim, sobre certas coisas, de ver as coisas de diferentes pontos de vista, de não julgar antes do tempo, mas ter crescido em Portugal eu realmente acho que tive imensa sorte. É um país muito, não sei, é assim muito, como é de dizer, confortável, quente, assim muito carinhoso, e vindo aqui para os Estados Unidos eu gosto muito de estar aqui, as pessoas são simpáticas e tudo, mas sinto falta de Portugal, do tempo, da comida. Eu tenho a minha opinião em relação às pessoas dos Estados Unidos e realmente são simpáticas, mas às vezes sinto que é um simpático forçado. Eles não, they don't mean it, basicamente. E eu acho que é muito falso a simpatia deles. Claro que há pessoas genuínas e que até querem o nosso bem e estão a ser sinceras no que dizem, mas a maior parte deles parece-me um bocado forçado e falso. É a minha opinião. Mas concordo muito com a tua opinião. Eles precisam de muito tempo até conhecerem-te para ficarem sinceramente à vontade. E depois adoram um drama. Adoram muito, especialmente. Ai meu Deus! 2 coisas que adoram: drama e casamentos muito. Como é de dizer? Casar o mais cedo possível. Pronto, são as 2 coisas que as raparigas americanas adoram. Porque se nos balneários de raparigas há coisas que se falam é quem é que casou há pouco tempo, com menos de 22, e quem foi a última rapariga, porque muitas vezes eu acho que eles pensam demasiado nas coisas que dizem. Por exemplo, eu posso dizer algo e nem pensar, que é o que acontece na maioria das vezes, eu não penso quando falo, e eles começam ali a analisar com o microscópio, a ver o que é que eu fui tentar dizer e quem é que tentei ofender, e muitas vezes eu sou o mais direta possível, não quero saber.
sinceramente, está aqui. Ainda por cima, eu sou do norte de Portugal. Eu sou o mais aberta e o mais direta possível. Não iremos procurar enigmas lá dentro, não. Não sei. Enfim. Tamila, fala-me um pouco do teu dia-a-dia nos Estados Unidos. Como é que é um dia típico da Tamila no NC State? Vou escolher segunda-feira, que assim começo logo com memória fresca. Acordo às 4h30, um início muito motivador aqui logo. Acordo às 4h30, o treino da água começa às 5h30, ou seja, segunda-feira nós temos ginásio, por isso temos treino de 1h30 de manhã. Segunda de manhã diria que fazemos mais treino de palas, ou seja, de braçada, de força, diríamos assim. Ou seja, treinamos das 5h30 até às 8h. Depois das 8h, depois das 8h peço desculpa, é que agora esta semana trocou o horário e estou toda trocada diretamente. Já estou mesmo, isto está muito grave. Ok, enganei-me, das 5h30 até às 7h, das 7h30 até às 8h30 temos o nosso ginásio. Aulas, ou seja, por exemplo, depois das aulas depende de pessoa para pessoa, tu é que escolhes as cadeiras que fazes, tentas sempre dar aquele tempo para ter tempo de trocares, de, não sei, tomar um banho e assim. Depois as aulas, lá está, depende, normalmente tenho o dia todo preenchido, com apoios e assim, almoço, e depois o treino da tarde é das 3 às 5 e jantamos relativamente cedo. Para mim ainda me custa muito, apesar de estar aqui já quase há 2 anos, ainda me custa muito jantar às 5h30, 6, na minha cabeça aquilo não funciona de maneira nenhuma. E depois normalmente tenho apoios, depende, e volto a casa por volta das 7h30, 8h, e se eu tivesse alguma responsabilidade, às 8h30 já estaria da cama, mas como ainda não tenho, vou da cama mais ou menos 9h30, às vezes às 10h, também depende dos trabalhos que eu tenho para fazer, porque muitas vezes os projetos de trabalhos de casa não ajudam muito. Estou aqui a fazer contas e ainda é puxadote, porque se acordas às 4h30, ainda são poucas horas de sono. Podia dormir 5. Depois eu tive muita pena do que fiz, mas percebi que não quero voltar a fazer isso. Mas também tinha um projeto para entregar, por isso desculpa. Está bem, estás desculpada. Próxima pergunta que eu vou fazer tem um sentido, porque eu sei que o NCAA acaba em março, não é? Exato. E depois, sim, pelo que sei, é cada um por si, não é? E mais ou menos em termos universitários. E gostava de saber se o teu treinador, se o Cameira, comunica com o teu treinador aí nos Estados Unidos, sobretudo nesta fase porque eu suponho que fiques mais uns tempos, depois de março, fiques mais uns tempos nos Estados Unidos, até voltar a Portugal, e sabendo que tens grandes competições normalmente em agosto, julho, gostava de saber como é que se faz esse processo. Ano passado acho que foi um bocado mais fácil, porque Gary era assim um bocado, ele também foi a Portugal, a convenção de natação, e teve assim mais contacto com os treinadores. Agora este ano eu tenho o Mark e ele já tem assim alguma idade, tem muita experiência, ele sabe o que faz, mas assim eu sou mais de idade e ele não se dá muito bem com qualquer tipo de tecnologias, ou seja, sim, para contacto direto não diria que existe. Eu agora o que vou fazendo é pedir treinos ao Mark, tirar fotografias e mandando ao Cameira, para ele ter uma noção daquilo que estou a fazer. Exatamente. E também a única razão pela qual eu não me vou embora logo depois dos NCAAs são mesmo as aulas, os exames. Porque, apesar de tudo, eu também não posso desistir totalmente da escola, diremos assim. Eu por acaso até gosto bastante, estou a ter aulas espetaculares. Mulheres na literatura é a minha salvação este semestre, estou a adorar cada segundo daquilo. Quem me conhece, olá, amadora de livros. E realmente, assim, a única razão pela qual eu não vou para Portugal mais cedo, até gostaria, porque podia ir para a altitude, é mais treino, é mesmo por causa dos exames, mas vou ver se este semestre consigo realmente falar com os professores e acabá-los mais cedo, para poder integrar, digamos assim, o ritmo português um bocado mais cedo este ano. Tamila, vamos passar para a nossa série rápida. Não sei se sabes como é que funciona. Tenho aqui uns tópicos e tu dizes a primeira coisa que vem à tua cabeça. Pode ser? Claro. Estás pronta? Totalmente. Estados Unidos ou Europa? Europa. Starbucks ou café português? Café português. Não gosto de café.
Por acaso Já. podia correr mal esta. A música. Muito difícil. Ouço tudo começando com russo, ucraniano, português, inglês, francês. Eu gosto de tudo. A comida que mais sentes falta. Sopa. Por mais estranho, sopa. Assim, sopa portuguesa, tipo um creme de legumes. Ai, nossa. Saudade. Treinar ou competir? Competir. Estação do ano preferida? Primavera. O filme? Intouchables. A série? Game of Thrones. A cidade favorita? Braga. Desportista favorito ou favorita, neste caso? Mireia Belmonte. O homem de sonho? Ora bem. Tens uma lista grande, é? Deixaremos, por acaso tenho, deixaremos a dúvida. A maior loucura? Este ano ter ido a uma casa assombrada. Passamos agora às perguntas, Tamila. Tenho 3 perguntas para ti. A primeira que diz: Olá, Tamila, parabéns pela enorme evolução e excelentes resultados ao longo destes anos. Depois de acabares a universidade nos Estados Unidos, gostarias de ficar por aí, a treinar ou voltar para Portugal? Muito boa pergunta. Eu tenho-me perguntado isso diariamente, sem brincadeira. E ficar a treinar aqui seria um bocado complicado porque, como já todos temos mais ou menos a ideia, o desporto profissional aqui é uma realidade muito diferente e muito impraticável. Ou seja, é muito complicado. E eu, se ficasse aqui, não seria pelos treinos, seria mais pelas oportunidades de trabalho, porque eu falo 4 línguas fluentes e mais uma, o espanhol, safa-me bastante bem. E eu realmente, acabando aqui o meu curso, fazendo para isso, se calhar ainda conseguia encontrar aqui empregos bastante interessantes e diferentes. E isso seria uma coisa que eu poderia pensar, mas se eu quero continuar, se eu quero pensar não só nestes Jogos Olímpicos, mas já nos próximos, que às vezes acontece, eu seriamente penso que para conseguir isso era voltar a Portugal e continuar a treinar. Quando é que os Jogos de Los Angeles vão ser quê? 2024? Ou 28? 28. 28. 24 vai ser Paris e 28 vai ser Los Angeles. Ainda também estava aqui com deu uma falha. Só, Era bom fazeres 2028 aí nos Estados Unidos. Ui. Eu sou uma menina. Relógio biológico, estou a brincar. Não. Eu tento não pensar. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho esse problema de pensar demasiado. Isso pode ser muito bom, como pode ser muito mau. Eu penso demasiado nas coisas e overthinking, como eles dizem aqui. Já os treinadores daqui até sabem que eu penso demasiado. E eu penso que isso cria demasiada pressão em mim mesma. Eu quero simplesmente saborear o momento agora, quero divertir-me agora. E eu penso no futuro, mas não quero que pensar no futuro me deixe o prazer de viver o momento 2, por isso. E o mais importante é aproveitares o momento e divertires, porque se estiveres a sofrer por antecipação, não te vais divertir de certeza. Outra pergunta. Qual é a tua prova favorita? Os 800 livros ou os 1500? E apostarias nos 400 livros para tentar o mínimo para os jogos ou tens apenas os 800 em mente? Eu, por acaso, agora tenho muitos 1500 em mente, porque felizmente para todos nós foi adicionada uma distância olímpica. Não quero entender os sprinters. Sinto muito os vossos 50, mas bem, justiça feita. Os fundistas tiveram os 1500 deles. E eu acho que é um bocado mais os 1500. Os 800, claro, também, mas 400 eu se calhar até poderia pensar, e eu sinceramente os tempos que tenho feito aqui são muito indicadores e eu sinto que consigo, mas não sei se vai conseguir sair para estes jogos. Eu vou tentar, vamos ver, como quero falar antes de tempo, vamos ver. Ok. Isto é uma pergunta de um ouvinte, não tenho nada a dizer sobre isto. Mas são perguntas espetaculares. E uma última. O ouvinte pergunta se tens alguns rituais ou superstições antes das competições. Antes das competições. Boa pergunta. Ouvir música é uma clássica, mas depende, porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos não tens tempo para fazer isso. Os dual meets acontecem assim num instante, não tens tempo de sentares com os fones, tens de estar sempre a puxar pela equipa.
uma coisa espetacular, já agora, enquanto que em Portugal é só os nacionais de clubes aqui, e é uma coisa que a minha equipa é muito conhecida, nós puxamos uns pelos outros, nós quando temos os dual meets não consegues ouvir a outra equipa. Nós gritamos de início ao fim, temos os cheers, é espetacular, eu adoro isso. É como nacionais de clubes, mas cada fim de semana. Por isso não me queixo. Eu gosto muito do modelo, perdão, dos dual meets, e foi uma coisa que eu tentei implementar no Algarve quando fui eleito presidente. Era fazer uma espécie de dual meets entre clubes do Algarve e fazer um campeonato à parte. Mas não foi muito bem aceito pelos clubes portugueses, infelizmente. Pode ser que tente daqui a uns tempos, mas eu gosto muito do modelo dos dual meets e mesmo para treinar, porque é sobretudo o treino competitivo. E é muito importante essa parte do treino competitivo, porque pode estar a treinar 3 meses para uma prova e depois já é uma seca. Sim. E depois precisas de ritmo competitivo, acho que é muito importante. Teres noção, sobretudo de uma prova de fundo, os ritmos que tens que ter durante a prova. Eu não percebo muito de fundo, mas assumo que é muito importante teres uma noção do ritmo que estás a nadar, enquanto o sprint é sempre ao máximo. Uma prova longa tem várias fases da prova, não é? E eu acho que isso é muito importante. Não podia concordar mais. Para quem não sabe, realmente é uma prova que nós, ano passado, fomos à Califórnia e sexta à noite competimos contra Stanford e sábado de manhã foi contra a Califórnia. E nós contra Stanford foi 1h15, estávamos acabou, e foi espetacular, aquilo passa num instante, claro que nada os 1000 e os 500 seguidos, e é uma coisa muito dura. É uma grande dose. É uma dose muito forte, uma vez fiz até 1200 e 500, não mais. Não foi das minhas melhores ideias, digo já, mas é uma coisa que realmente podia ser implementada em Portugal, mas acho que ainda é um bocado cedo, ainda não temos essa mentalidade de... Mas eu pensei que por acaso, como se dá muito, muito valor ao Nacional de Clubes, até pensei que fosse mais fácil, sinceramente, e não... Pronto, qualquer coisa nova em Portugal, digamos que é quase impossível. Há sempre muita gente que não aceita bem novas ideias, eles gostam muito de manter-se na sua zona de conforto. Mas penso, vou retentar um dia destes. Quando tiver tempo para pensar nisso, que agora há muitas outras coisas a fazer. Então não tens rituais nem superstições? Eu acho que não. A única coisa, pronto, assim, para provas internacionais, tenho comigo uma cruz pequenina que a minha mãe me deu e eu costumo ligar a noite anterior aos meus pais só para eles me desejarem boa sorte. Quem tem mais superstições, lá está, seria a minha mãe, porque cada vez que ela me liga, acho que ela tem ali 1001 velas que lhe fazem de Fátima e de 1001 sítios e ela reza, e eu até prefiro, porque assim ela tem as cordas vocais sãs e salvas. Por isso, ultimamente não tenho assim. Eu acho esta pergunta interessante porque, pronto, pode ser bom ter alguns rituais e superstições, mas pode ser mau também. É uma espada de 2 gumes. E imagina, por exemplo, que eu não tinha este ritual, mas imagina que eu tenha a mania de comer uma banana antes da prova, ou de fazer qualquer coisa. Imagina que nesse dia não tenho banana, é o fim do mundo, vai-me correr mal, de certeza, e já perdi antes da prova. E claro que ajuda, este tipo de rituais, superstições, ajuda muito uma pessoa a acalmar aquele nervosismo que nós temos. Mas eu penso que não devemos não podemos ser obcecados por eles. Eu, por exemplo, tinha alguns que mas são parvos, era deixar crescer a barba durante 3 meses até a prova importante e no dia antes cortar, até fazia um estilo diferente a cada prova, mas para além disso, eu tinha sempre o meu aquecimento planeado em termos de, por exemplo, 3h30 tenho que estar a alongar, tenho 15 minutos para alongar, depois vou para a água durante 45 minutos a aquecer e tenho que acabar sensivelmente 20 minutos antes da prova, 25, é para eu ter o tempo de vestir o fato, ir ouvir música e pronto. São coisas muito simples. Mas lá está, é o ritual de cada um, e especialmente quando és mais novo, acredito, quando és infantil, és juvenil, ainda tens aquele nervoso da prova, vais a tremer, e assim acho que rituais até é uma coisa não fundamental, mas aquela base que te ajuda a pôr as emoções. Sim, pensar noutra coisa.
É menos uma coisa com que preocupar se conseguires pensar, não sei, noutra coisa que seja sem ser da prova, por um bocadinho, só para descontrair um bocado, acho que é muito bom. Mas depois com o tempo acho que vais deixando de pensar muito nisso, baseias-te mais assim no trabalho e mais na confiança. Vai mudando, não é? Vamos ficando mais velhos. Exatamente, vai. Mas é que a experiência tem um grande... Tu notas muita experiência entre o início e depois quando chegas aos 27, 28, acredita que sentes muito a diferença entre a idade. A idade tem um fator muito grande. Tamila, muito obrigado. Foi uma hora espetacular. Gostei muito de conhecer melhor. Muito boa sorte para o NCAA e para o Mundial este ano. E para as provas importantes que tenhas, mas penso que sejam estas duas para este ano, não é? Muito boa sorte para conseguir os mínimos que tenho a certeza que vais conseguir para os jogos. E foi um prazer e espero ter dentro de em breve novamente a contar-me boas notícias, a falarmos boas coisas. Muito, muito obrigada. Eu não vou ser muito diferente das outras pessoas que já tiveram a sorte de conversar contigo e não podia estar mais feliz por estarmos a interessar outras pessoas naquilo que fazemos e que acho que todos nós temos algo para partilhar e é espetacular que alguém não é preguiçoso, que realmente ajuda-nos a partilhar as nossas histórias e se calhar algumas coisas que podem ajudar os outros. Por isso, obrigada. Nada, adeus. Tchau. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.